pedagogo, licenciado em teatro e diretor de teatro. E a cenografia surgiu, acho que desde pequeno. Meu pai é arquiteto, minha mãe é atriz, então tinha essa questão de sempre estar junto com meu pai vendo planta baixa e com minha mãe vendo o teatro, a estrutura. Sempre me interessei por isso, mas eu sempre quis ser ator. Desde o início, eu fiz 2 cursos de extensão na Universidade Federal, embora sempre como ator, sempre estava envolvido também nos adereços, na cenografia do espetáculo final dessas oficinas, desses cursos. E durante a minha formação, enquanto licenciatura e até direção teatral, comecei a trabalhar na área de cenografia. Quando eu fiz o curso de licenciatura, eu ainda tinha dúvida se eu ia fazer belas artes ou se eu ia fazer teatro. Mas a vontade de estar em cena, de teatro, foi maior. Mas isso não me impediu que eu conhecesse também o mundo de belas artes, porque eu sendo aluno, eu era aluno residente, então eu morava na residência universitária da UFBA, no Corredor da Vitória. Então, durante esses 4 anos que eu morei lá, eu tive muita troca de experiência com alunos também de belas artes. Então, um dava informação, trocava algum conhecimento com o outro, a gente passava as madrugadas fazendo coisas, não só porque pediam na faculdade e faziam pedidos também de espetáculos, a gente sempre estava envolvido com alguma coisa, mas a gente costumava pesquisar os diversos materiais porque a gente queria conhecer o material, a gente queria ver o que a gente transformava, a gente queria elaborar coisas com materiais diferentes. Então, foram várias madrugadas, olhando assim à noite, poxa, está clareando, são 6 horas da manhã, então vou dormir porque 8 horas tem aula. Então, nesses 4 anos eu acabei tendo uma formação de artista plástico paralelo. Desses todos os meus colegas, eu acho que eu tive uma grande ajuda e grandes ensinamentos de Elias Santos, que é artista plástico hoje, Newton Moura e o Alden. São 3 artistas fantásticos que eu pude fazer essa troca. O cenógrafo é aquele que pensa, aquele que ele idealiza e faz toda a parte da concepção do que vai acontecer, de como vai ser o espaço cênico, desde o público até a área de atuação, que não é simplesmente a área de atuação. Então é ele que vai organizar, é ele que vai pensar como ele vai arrumar o espaço cênico, isso junto com, claro, auxiliando o trabalho do diretor e dos atores. O mais importante é o que são os atores, não é uma cenografia que seja bela. Então, nesse trabalho, ele é o que pensa, o que elabora, o que constrói, o que coloca lá na planta baixa, o corte, explica tudo, faz um desenho e apresenta. Aquele é o trabalho dele, pronto. Aí terminou o trabalho do cenógrafo, na concepção. Aí o cenógrafo só vai agora acompanhar o processo, ver se está tudo ok e ver a ação sendo executada. O cenotécnico é aquele que pega uma planta baixa, pega todo o esquema do cenógrafo e é ele que vai executar. É essa a função. Aí, para auxiliar o cenotécnico, ele tem um carpinteiro, ele tem um ferreiro, ele tem outros profissionais que vão auxiliar, mas ele é o responsável pela montagem. O que acontece aqui no mercado baiano é que, geralmente, o cenógrafo é o cenotécnico, ou seja, ele faz a concepção e ele acaba executando o cenário, certo? E eu trabalho nas 2 funções. Então eu penso no cenário, vou e executo o cenário, como também tem um outro cenógrafo que está, vamos dizer, como aconteceu, acho que foi ano retrasado, que foi um espetáculo de Adelice Souza, o cenário foi de Moacir Gramacho. Então ele estava com outro cenário, um outro evento para fazer simultaneamente. Então ele me passou todas as coordenadas, toda a planta, a ideia foi dele, a concepção foi dele, e eu peguei e executei. Então era um cenário que era cheio de carros, pedaços de carros amontoados, que os atores pulavam de fragmento em fragmento, e eu executei tudo. Ele ia de vez em quando lá, olhava, até que terminou os eventos, aí ele se debruçou mais comigo para dar a finalização e deixar do jeito dele. Mas eu estava ali simplesmente executando o que ele queria. Então toda a ideia do cenário, tudo como estava sendo montado, partiu
partiu da cabeça dele. Então estava ali simplesmente como cenotécnico. Não cabia a mim fazer nada além de executar o que estava lá na planta e nas ordens técnicas mesmo. Trabalho de cenografia, o primeiro foi em 92. Eu era aluno, fiz um infantil. Depois eu fiz alguns outros e dentro da escola, em 93, eu participei do núcleo de formação de atores, coordenado pela professora Hebe Alves, e eu quebrei a perna, o tornozelo. Não participei da montagem, eu digo, não, vou fazer o cenário. Então, fizemos um cenário. O cenário foi muito legal, mas tinha uma coisa do cenário que era várias moedas em todo o palco. E aquilo ficou muito bonito visualmente, porque com uma iluminação em diagonal e pegando também por baixo, aí aquela moeda com brilho, com volume, dava um aspecto todo especial com a cenografia. Mas eu não tinha uma experiência ainda, então como era tabuado o teatro, as moedas ficavam entre uma tábua e a outra. E os atores rolavam, andavam, e aquilo ali machucava. Se eu tivesse um pouco mais de experiência, com certeza eu teria forrado todo o palco com uma lona para que as moedas não ficassem assim. Mas são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Também era uma experiência em cenário que eu estava fazendo aqui. Aí depois eu fui aprendendo. É claro que hoje em dia o que eu não faço é deixar nenhum ator numa situação desconfortável quando isso não é intencional no palco. Para mim, um cenário que me marcou foi um que eu executei, que eu ajudei na execução. Na verdade, eu era um assistente de cenografia. Foi um cenário feito em 96 na escola de teatro para uma peça chamada Eda Gabler, direção de Arildo Deda. O cenário foi do professor Ewald Hackler, que para mim é um cenógrafo de referência. Muito bom o trabalho dele. E eu ajudei a fazer esse cenário. Então eu ainda estava como aluno, estava no terceiro semestre, e aí foi interessante acompanhar de perto um cenário assim, seguindo os moldes realista, naturalista, pesadão, naquele que é fixo, que você não pode tirar dali para botar em outro cenário. Um cenário que somente a escola de teatro pode produzir, porque não é comercial. É inviável que se monte um cenário que não possa ser desmontado e nem transportado para outros lugares. Que vai levar muito tempo em cartaz sem poder desarmar e ter outra coisa. O texto da Gabi é um texto do Ibsen, que é um dramaturgo de uma dramaturgia realista naturalista. Então, embora não seguindo essa questão dos naturalistas de esconder todos os equipamentos e botar um cenário lá, como se fosse um fragmento, de certa maneira era um fragmento de realidade. Mas era uma sala com uma diagonal diferente da estrutura do teatro, que ela avançava com um avancênio até chegar ao público. Do lado esquerdo tinha uma pequena salinha com a lareira que funcionava. A gente teve que quebrar o teto para colocar uma chaminé, então ela funcionava mesmo. Na frente, do lado direito, tinha a entrada da casa, um pequeno hall, onde eles tomavam um chá, e atrás desse hall um corredor que ia para os outros aposentos, quartos, para a cozinha. E atrás da sala tinha um jardim de inverno, que com o recurso do ciclorama e de algumas folhas, você tinha a sensação de que aquilo se prolongava, de que aquilo ali não tinha fim. Então você se sentia fazendo parte daquela casa. E aquele avancênio que chegava até o público, que praticamente ligava, o público praticamente tocava no cenário, é como se aquela cadeira na ponta que nunca era ocupada fosse um pedaço do público. Então o público, a sensação era de que eu estava junto com a cena, com a ação cênica, sem estar. Eu sou meio suspeito de falar dessa cenografia, porque foi uma que realmente ficou muito bem feita. Todos os detalhes do cenário bem pensado,
era um rodapé que tinha um desgaste, era uma maçaneta da porta que tinha um desgaste que a gente lixou para mostrar a ação do tempo, a luz da lua e do sol entrando pelo jardim de inverno e iluminando o ator, a personagem, assim que ele entrava na casa, era fantástico. Esse cenário da Gabriel que eu falei há pouco, ele tinha a porta do jardim era do lado direito. Aí o iluminador, o professor Eduardo Tudela, chegou para o cenógrafo, o Hackler, e disse: poxa, Hackler, não tem condição de a gente pegar essa porta e virar para o outro lado, você não vai perder nada de inclinação, mas eu vou ganhar um pouco mais de aparato, eu posso jogar uma luz, uma angulação, que vai permitir projetar todo o gradil desse jardim de inverno na porta dianteira. Então naquela cena que acontece de madrugada, que uma personagem chega e vai visitar a outra, a dona da casa, de manhã cedo, aí tem aquela luz com todo o vitral banhando ela na entrada. Aí o cenógrafo, claro, já imaginou aquela luz e disse: poxa, é claro que eu vou mudar. Aí mudou. Então tem que ter muita cumplicidade também entre o iluminador e o cenógrafo. Porque quem vai fazer com que o cenário apareça é a luz. Certo? Então, eu acho que toda essa jogada aí é com conversa mesmo. Então você explica o que é que vai ser, como você pretende, e o iluminador também, do mesmo jeito que o cenógrafo coloca as propostas para o diretor, o iluminador também coloca as propostas dele para o cenógrafo e para o diretor, que podem alterar ou não, até a própria estrutura do cenário. Você, como cenógrafo também, você vai lidar com vários diretores. Por exemplo, eu trabalhei com o Posse Neto. O Posse Neto é uma pessoa assim que ele consegue, em poucos riscos que você faz, estabelecer se ele já conhece o trabalho do cenógrafo, ele já estabelece um diálogo com você, em pequeno risco ele já entende como é o cenário. Então eu chego, Posse, eu vou fazer isso aqui, tal, isso aqui, venho aqui, uma estrutura mais. Eu vou desenhando, ele, não, isso aqui. E ele vai sugerindo, não, eu não queria isso aqui, porque eu queria estar. É rápido a conversa. Mas tem diretores que não têm essa percepção. Tem diretores que até são muito técnicos. Eles dizem: não, me dê uma planta baixa. Aí eu faço a planta baixa, tudo, e apresento a ele. Ele vai olhar, isso aqui tá. Isso aqui é ótimo, tá? Vai estudar. Tem outros diretores que você vai dar uma planta baixa, ele vai olhar para a planta baixa, fica assim, Aí alguns deles dizem: Maurício, não dá para você fazer aquelas casinhas que você faz, não? Eu digo: as maquetes, ele, me faça isso que é melhor. Aí eu faço, nem que seja de papelão, sem acabamento, entrego a ele, aí ele tem a noção tridimensional daquilo que está no bidimensional. Tem alguns diretores que não conseguem ter essa percepção. Isso não quer dizer que esse diretor seja um mau diretor, ou seja um bom diretor, se ele tem a capacidade de perceber um desenho bidimensional e na mente transportar para tridimensional. Mas tem uns que têm necessidade, porque eles dizem: pô, aqui tem muito degrau, aqui tira, não sei. Ele sabe dialogar com essa quando ele vê. A primeira coisa, eu não consigo trabalhar sem pesquisa. Eu tenho que pesquisar o que é da época, o contexto, as coisas da estrutura. Isso aí sempre tem a coisa dessa estrutura. Mas nem sempre o cenário tem esse tom realista. Ele pode ser expressionista, ele pode ser simbolista, ele pode lidar mais com a questão das cores, com as nuances de cores, ou ele pode ter o cenário distorcido, um cenário etéreo. Eu fiz um cenário que é todo de voal, com algumas rampas que não apareciam que eram rampas, só quando o ator subia. Que era era um texto espírita, então tinha essa coisa. Esse eu não fiz nenhum trabalho de pesquisa, eu fui só pela sensação mesmo, que tinha que ser uma coisa etérea. Fiz uma pequena maquete, uma simulação e mostrei. Eu acho que a etapa é isso. Você pensa, faz um pequeno desenho da estrutura, faz uma maquete e aí apresenta ao diretor.
Aí ele faz as considerações e você vai mudando até estar de acordo. Mas que tudo segue um padrão na criatividade, não. Às vezes eu fico com o tempo todo assim, pô, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e não sai nada. Não sei de onde é. De repente você passa pela rua, vê alguma coisa que diz, é isso. E aí tudo flui. O cenário pode ser muito lindo e o figurino pode ser muito lindo, mas a engrenagem não cola. Fica aí talvez nesse tipo de coisa, ou então, vamos dizer, um cenário todo verde, já que a gente está aqui na grama, um cenário todo verde e as roupas de todo mundo também verde. Vai destacar. Se você está trabalhando, quer um destaque grande, vamos trabalhar com contraste complementar. O cenário é todo verde, a roupa é vermelha. Não quer que é uma coisa toda fria? O cenário todo verde, frio, os atores de azul. Aí você destaca, você tem um jogo. Então, num cenário desse, um cenário como eu falei a você, do Eda Gabler, teve também uma conversa disso. O cenário é todo pelo tom de sépia, toda aquela cor de folha seca, toda essa nuance. Aí o que acontece? Essa nuance era usada por um pintor chamado Toulouse-Lautrec. Ele pintava, fazia suas pinturas em papel metro. Que tem não só, ele gostava da textura e da cor. Qual é a coisa? E ele pegava e fazia essas coisas em papel metro, não é porque ele não tinha dinheiro, não. Ao contrário, ele era filho de uma das famílias que mais tinham dinheiro na França. Então ele pintava nisso porque ele conseguia destacar não só as cores escuras e o vermelho, como também o branco. Se você usa uma tela branca, você consegue trabalhar com as cores escuras. Se você usa uma tela toda pintada, você vai realçar o claro. Esse meio tom do sépia permite que você dê um destaque no branco e no preto, ou seja, para os claros e para os escuros, com o fundo sépia. Esse sépia também era interessante para a figurinista, que ela pôde trabalhar com as gamas, tanto dos clarinhos como dos mais escuros, e as gamas também de sépia quando precisava dessa coisa mais harmoniosa, destacando um pouquinho mais para o claro ou um pouquinho mais para o escuro. Usou pastel, ela usou pastel. Então essa utilização não foi à toa. Claro que ela teve uma conversa com o cenógrafo, teve uma conversa com o iluminador, para saber que tipo de tecido usar e qual tipo de cor também nesse trabalho. Então é um diálogo, é sempre uma troca. Há 2 anos teve uma peça aqui, o professor Arido, peça de formatura da Escola de Teatro, e o professor Arido na direção me chamou para fazer o cenário. Então, como a gente agora está em vésperas de reinaugurar o teatro, agora novinho, está muito bacana, na época ainda estava em construção, então só tinha um palco. E eu temava com o professor Arido, disse, Arido, vamos usar assim do jeito que está, não é invasão. Então vamos usar essa estrutura, vamos invadir o teatro e fazer lá. Aí ele temou, até que ele disse, Maurício, bora, vou deixar você fazer. Então foi o que fiz. Fiz uma arquibancada dentro da área do palco, fiz uma arquibancada em forma de ferradura, onde ficava o público, e do lado oposto eu fiz o cenário da invasão, que eram colunas que dividiam os espaços, tinham 2 grupos familiares, um terceiro grupo numa plataforma mais elevada, e os demais moradores dessa invasão, era um prédio que se invadia, eles moravam pelas escadas, aí tinham várias escadas que subiam e que se mesclavam com as escadas da estrutura do teatro. Então foi interessante de ver. Primeiro, o cenário eu achei que foi muito legal porque eu consegui dar ao diretor possibilidade de saídas e entradas, era essa dinâmica que ele queria. Então pronto, por essa função eu considero um cenário bem executado, bem feito. Agora, além disso, que não é mais importante do que a função, eu fiz um trabalho que eu peguei todas essas colunas que eram feitas com a estrutura de tábua de pinho fininha,
esqueleto forrada com compensado de 4, o chão também era forrado com compensado de 4, e eu dei uma textura de cimento no chão e todas as colunas como se fossem colunas de concreto mesmo. E acompanhei toda a textura das colunas do teatro. Eu tentei reproduzir nessas colunas do cenário a mesma textura, a mesma sujeira, o mesmo colorido da estrutura do teatro. Então, quando a gente olhava, de certa maneira você não sabia o que era escada ou coluna do cenário, o que era escada e coluna do teatro, porque tudo se mesclava. Tinha uma escada que subia e ia parar na parede do teatro. Aí nessa parede eu coloquei uma porta travada. Então a sensação ótica de quem olhava é que realmente tinha algo além daquilo, que alguém poderia subir a qualquer momento. E aí foi interessante porque nessa mesma época a gente teve uma passeata dos artistas na rua e a TV Bahia teve na escola de teatro, falando que a escola de teatro estava sem teatro, que ainda estava em construção. E aí filmaram a estrutura. Só que o que foi para a televisão, em vez de mostrar a estrutura do teatro, eles pegaram e filmaram o meu cenário, pensando que era a estrutura que estava sendo construída. Eu achei interessante isso, porque ninguém percebeu que aquilo era um cenário, achava que aquilo era da estrutura do teatro. Então, eu achei que foi um equívoco que, de certa maneira, foi um elogio também, né? Foi uma montagem na direção de Jorge Sá, o Zoológico de Abi. É uma peça, aí que eu falo de efeitos de estilo. É uma peça, o Abi é considerado teatro, um dramaturgo do teatro do absurdo. Mas tem uma amargura no texto dele, que tem uma coisa assim de um teatro quase expressionista na forma como ele se confunde. Mas eu fiz no cenário dele, eu tentei colocar um fragmento de algo concreto e real. Claro, só um pedaço da realidade. O que foi que eu fiz? Eu fui ver o ensaio. O diretor já sabia assim, que ele teria 2 bancos que seriam mais ou menos próximos um do outro e que o resto seria um jardim. Me chamou. Foi essa informação que ele me deu. Eu digo, tudo bem, onde é que vai ser? Sala 5. Peguei a planta baixa da sala 5, vi onde era o ponto de convergência junto com os espectadores. E esse ponto de convergência eu coloquei sendo o lugar onde tem o banco, onde tinha a maior parte da ação, a parte mais importante. Aí eu já sabia que o banco principal ia ficar lá. Aí depois eu criei o outro banco, botei próximo e fiz o desenho de forma a respeitar essa posição do banco, com uma rua que vinha do fundo do palco e uma outra que saía pela própria entrada da sala 5. Aí eu já tinha ali o cenário pronto. Não pensei em fazer pesquisa, porque as árvores são árvores. O gramado é gramado em qualquer lugar. Na verdade, o cenário pedido era esse. É um parque, como tem em qualquer lugar do mundo. Então eu fiz uma grama com folhas secas, 3 árvores que subiam até chegar na vara de luz, depois ela parava. Era feito de papietagem, papel, simplesmente papel, uma textura, então dava a impressão de que eram árvores mesmo. E em volta de todo o gramado tinha uma beiradazinha de cimento, entre aspas, com aqueles arames certos. Na verdade não era arame, era uma mangueira, peças que a gente lava jardim, transparente. Eu fiz um trabalho de textura nelas, então quem olhava aparecia. E o gozado era isso, quando terminava a peça, as pessoas iam cumprimentar os atores e aí pisavam naquele arame pensando que era ferro. O negócio afundava direto porque era maleável. Vi muita queda ali. Ficava chateado porque o pessoal estava destruindo, mas ao mesmo tempo eu me divertia com essa sensação, que é essa coisa da percepção do olho humano. Foi o que eu fiz com essa mangueirinha. Eu pintei ela toda de zarcão, que é um material anti-ferrugem. Depois eu vim com
várias nuances de cinza, pintei e vim com duas de tinta cinza e vim com tinta verde, pintei por cima também assim, bem aleatoriamente. Então você olhava e via que tinha tinta verde, tinha aquelas tintas cinzas também, que foi de pintar e repintar. E de vez em quando aparecia os arcão. Então se eu olhar, eu trabalhava com o subconsciente. Isso, tô colocando uma lente de aumento, né, nesse gradil para ver como é que é, para você perceber essa coisa de trabalhar o real. Então quando a gente olha um gradil que está desmanchando, que está sendo descascado com o tempo, a gente sempre vê a primeira pintura dela, que é o zarcão, que é um antiferrugem. Ou vê a ferrugem, que tem a mesma tonalidade do zarcão. Embora tenha tinta, aí você sabe que aquilo ali é de ferro, porque em algum lugar aparece aquela ranhura, aquele machucado que revela o zarcão. Então quando eu provoco isso no palco, a pessoa que está acostumada a ver tanto gradil, tanta peça de ferro que tem isso, ela vai dizer, não, ali é ferro. Mas ela não vai dizer, ali é ferro. Ela não vai ter nem consciência de que ela vai perceber que aquilo é ferro. Ela simplesmente vai olhar e vai saber, ter a convicção de que aquilo ali é ferro e não é. Você até pode muito bem pensar, eu acho que a ideia do cenário pode ser essa. Mas você pegar essa ideia que está no campo do imaginário e passar para o campo do concreto e estar em consonância, de acordo com o que o texto manda e com o que o diretor, a maneira como o diretor quer comunicar isso é desafiador. Depois que ele está pronto, seja ele simples ou complexo, é sempre um desafio que deixa você... eu mesmo fico no estado de espírito, lógico. Vamos sair, tomar uma cervejinha, comemorar, porque mais uma vitória. Tem essa questão do mercado, né? Então a peça vai rodando de teatro em teatro, então você tem que, muitas vezes, pensar num tipo de cenografia que você primeiro vai montar e desmontar, que ela possa ser, que ela seja, que tenha essa condição de primordial de montar e desmontar, e a outra, que possa caber dentro desse diverso teatro. E você ainda tem outro recurso, você também pode fazer com que ela possa tanto estar em teatro pequeno, com um teatro grande, usando de alguns recursos que é construir, no caso de uma sala, outras paredes, ou no caso de uma altura. Eu tenho um Jorge Amado que me permite usar uma parede de 4 metros, quando a peça exige uma parede de 4 metros. Mas aí eu pego esse espetáculo e vou lá para o teatro, o Xisto. O Xisto não tem 4 metros de comprimento, tem menos. Então quando eu já estou sabendo que vai para outros lugares, eu construo essa parede com 3,30 metros, construo um outro pedaço de parede com 70 centímetros. Então, lá no Jorge Amado eu uso ele completo. 3,30 com 70, eu consigo 4. E é um truquezinho porque nessas casas antigas tem aquelas duas cores, né? Eu faço isso também, 2 cores. Quando eu vou para o xisto, eu tiro toda a parte de cima. Aí ele cabe lá e não vai atrapalhar em nada. Também quando eu vou para o Jorge Amado, aqueles 3,30 fica pequeno. Então é necessário que tenha mais, não é um capricho meu. Não é, eu estou botando 4 metros porque eu tenho espaço, não. Porque aquela peça, como eu falei a você, cabe, pede que tenha 4 metros. Eu só não coloco no xisto porque não cabe. Mas onde tem espaço que eu posso colocar, aí eu coloco. O cenário para televisão, o cenário para teatro, a gente pode dizer que é totalmente diferente. Pelo aspecto de percepção, o cenário de teatro, quem você está vendo lá ao vivo, é o olho humano que está captando. Ele está numa posição, você está em outra, ou de frente, ou em volta.
ou em cima ou embaixo, você tem um controle mais disso. E o cenário para televisão já é totalmente diferente, porque não é o olho humano que está sendo... Não é o olho humano que está vendo ali na hora. Toda a imagem é captada por uma câmera, que trabalha diferente do olho humano. Então muitas vezes você tem que distorcer o cenário para que na TV, na tela, fique legal. Eu fiz um projeto para um especial para a TV, que era uma repartição. E tinha a sala do chefe que ficava recuado ao fundo. Então, com respeito a essa bateria de equipamento de câmeras que tem aqui, então eu fiz a redação com uma parede que saía e entrava, porque se quisesse atirar a câmera do outro lado teria parede. E os atores entram pela sala para discutir com o chefe, mas nada acontece naquela sala. É feita uma outra sala aqui, na parte frontal também, onde é feita as cenas que seriam lá no fundo, exatamente para respeitar. Entre elas um corredor, porque tinha cena também de corredor, e esse corredor é visto pela repartição. Você vê a saída do corredor, tem uma porta que fica em diagonal e você vê que tem um corredor para dar uma continuidade. E esse corredor também é a porta da entrada da salinha do chefe, que eu coloquei um armário logo perto da saída, que tanto impede que a gente veja a sala quando está na repartição, quando as câmeras estão direcionadas dentro da sala, impede que a gente veja o corredor. Então você só vê o armário. Aí dá uma ilusão, quando eu pego aqui ao contrário, de que quando entra aqui e a outra cena que eles entram pela porta, que eles estão passando de um lugar para o outro. Mas estão sempre respeitando essa ideia, certo? Sempre respeitando diagonais, para dar movimentação. Você não pode fazer uma coisa chapada, porque senão fica muito elemento. Nesse especial tinha uma cena que era um casal com uma mesa com um jarro. Então se fosse no teatro eles colocariam a mesa numa diagonal e um casal lá que todo mundo pudesse ver. Para a câmera eu tive que botar o casal e afastado dele 2 metros, recuado para um canto, a mesa com o jarro. Isso no real é absurdo. Você está numa mesa, mas está distante dela 2 metros. Mas para a câmera só ficava aquele pedaço de mesa, o jarro, e como se eles estivessem mais adiante. Na verdade não estavam bem afastados. Mas na tela isso ficou legal. Então é diferente. Fora que você tem que respeitar toda uma questão de equipamentos. Você precisa de pensar na cenografia para a TV, que tem vários equipamentos, muitas vezes uma câmera de frontal, 2 em diagonal e uma outra que circula. Então você tem que deixar uma área muito livre. Todo o sistema de captação de som, de luz, que tem que estar frontal e também por cima. E você tem que fazer com que esse cenário você possa mexer com esse cenário de forma a sempre respeitar essa questão da técnica. Então você tem que organizar toda a estrutura para saber como é que isso vai ser captado pela lente. Saber que tipo de lente vai usar, como vai ser a tomada, essas coisas todas. No teatro você pode fazer uma coisa que sugira uma verdade, que pra gente que está olhando a uma certa distância parece que é real, mas não é. No cinema, aquilo tem que estar muito bem feito, ou ser real, principalmente agora digital, que mostra mesmo, aí fica falso. No teatro a gente ainda pode se dar o luxo de fazer uma coisa que vai ser vista à distância. Na televisão não. Você que não se preocupe com todos esses detalhes, que diretor de arte e cenógrafo entra pelo cano. O espetáculo de dança, você tem que deixar um espaço livre para que tenha movimentação de dança. O espetáculo de dança, a não ser que seja um espetáculo que você já trabalhe com o coreógrafo, já sabendo os obstáculos vão ser criados para compor esse cenário, mas
Aí isso é um trabalho que tem que ser feito o cenário junto com a coreografia, é um tipo. Aí tem um cenário mesmo com obstáculos que são colocados de propósito para que os intérpretes, os dançarinos estejam níveis, escadas. Isso aí tem, o grupo Corpo faz isso muito bem, trabalha junto com o cenógrafo. Ou esses espetáculos de academia que o pessoal geralmente ensaia no campo aberto e tem um cenário para ambientar ou para emoldurar essa coreografia. Então você trabalha mais com pano de fundo, com cenário aéreo, coisas que entram e que saem com muita rapidez e que deixem o espaço aberto. Terça da Boa Música, o encerramento mesmo eu fiz, mas eram todas de níveis. Eu usei vários andaimes que eram com Elis, que eram vários intérpretes baianos cantando músicas de Elis. Então eles vinham de vários lugares dessa construção. Tinha uma área na frente também que eu deixei liberado, porque tinha também umas performances e era distribuído também os músicos nessa estrutura. Ficou interessante, que já começava desde do foyer. A estrutura já começava no foyer e ia terminar lá no palco. Essas pessoas que querem se arriscar a fazer cenografia, a única dica, colhe num cenógrafo que já trabalhe, faça trabalhos com vários cenógrafos, veja como é que trabalha, aprenda o mecanismo, depois se joga. A estudar. Uma boa entrada disso aí é arquitetura, belas artes e teatro. Então quem é de arquitetura, de belas artes, vá conhecer de teatro, de texto dramático e de encenação. Quem é de teatro, que conhece texto dramático e encenação, vá compreender um pouquinho da estrutura, da arquitetura, de belas artes, e aí, tudo bem. Fique junto, sabe que tem algum cenógrafo fazendo algum trabalho? Vá lá. Não existe, eu não conheço nenhum cenógrafo que diga assim, não estou precisando de assistente, não quero que ninguém me acompanhe, não. Todo cenógrafo, não, você quer ver, não quer fazer nada, só quer observar, venha. É como teatro, ele é muito amoroso.